Olá, amigos. Damos as boas-vindas a todos os professores e alunos da Escola Sabatina, porque nós estamos apresentando o 5º programa do Descomplicando a Lição para o 2º trimestre do ano de 2025. Essa é uma oportunidade especial, porque nós estamos, desde a lição passada, estudando como o relacionamento entre Deus e a humanidade se dá e como a humanidade buscou uma maneira de se tornar independente de Deus, isso tudo tangidos pelo raciocínio da serpente que se independeu no céu e trouxe essa compreensão de uma existência sem Deus para nós aqui. E a lição da semana passada foi mostrando para nós como a humanidade e o próprio povo de Deus quis se independer de Deus. Nós vimos que Deus suscita o povo de Israel, ele faz uma nação que era uma antítese a toda a tese humana da independência de Deus. Israel era para ser o povo que iria mostrar ao mundo como se vive na dependência de Deus. E esta situação deveria ser um exemplo para toda a humanidade. O que nós vamos estudar hoje é a continuação desse assunto, mostrando as profecias de Daniel, porque o assunto geral da lição, conforme nós sabemos, são alusões, imagens e símbolos. Para nós entendermos as profecias, no sentido de que, entendendo as profecias, nós vamos entender como Deus quer se relacionar conosco. Essa é a questão que está aqui. No que nós vamos fazer hoje, dando continuidade ao estudo das nações, essa é a parte 2, nós vamos falar sobre como as nações, o processo civilizatório, prosseguiu e vai atingir o remanescente que está agora, exatamente agora, no século XXI, em pleno exercício da sua existência. É uma lição muito importante, meus caros, e eu quero chamar a sua atenção, porque nós vamos tratar muitos assuntos aqui que não necessariamente o professor deverá repetir na sua classe, porque a intenção desse programa é dar ao professor capacidade de treinamento cognitivo para que ele possa, primeiramente, responder perguntas que eventualmente surgem na sua classe. Por isso a gente tenta esmiuçar os assuntos, dando a lógica de cada assunto, cada comando de Deus na Bíblia tem uma lógica, e nós aqui no programa tentamos desdobrar ou descomplicar, abrir as pregas, as dobras, para que os professores possam entender e possam responder questões. Esse é o primeiro objetivo desse Descomplicando, é exatamente isso, dar ao professor um pouco mais de profundidade cognitiva. A segunda intenção é que quem ouve o programa também possa raciocinar. Um professor diante de um auditório, ou de uma classe. O auditório pode ser de uma pessoa, mas podem ser 10 pessoas, podem ser 20 pessoas, podem ser 1000 pessoas. Então, diante de um auditório, é necessário que o auditório também tenha, a priori, cognição sobre o que está falando, porque senão não será produtivo esse diálogo entre o orador e o seu interlocutor. Portanto, muita coisa que é dita aqui é dita no sentido de que esse background seja estabelecido, mas o professor deve adaptar tudo isso que está sendo dito ao contexto da sua classe. Muito bem. A lição dessa semana, como já disse, é a segunda parte da lição da semana passada. Nós vamos ver aqui no ícone, ou na figura, que aparece aqui como resumo da lição, que temos a terra e temos o mar
que nas profecias a terra representa o que é sólido, o que é ordenado por Deus, o que está funcionando. Mas esta terra sólida, ela sofre ameaças do mar, que é a concepção humana de sua vida independente de Deus, portanto, ameaça a ordem que é a terra. O mar sempre é instabilidade, são as ideias humanas, é o humanismo, é toda essa noção de fragilidade que nós temos no sistema humano, ou no sistema civilizatório. Então, na figura está sendo mostrado aqui que é o mar, que é essa estabilidade, por isso é agitado, ameaça a estabilidade criada por Deus. Mas no mundo onde a serpente se tornou dominadora, mesmo que seja um mundo estabilizado por Deus, há uma mensagem de Deus que é a igreja, que é dando ciência de que, embora isso esteja revolto, esteja ameaçando, Deus está no comando. Essa é a figura que está aqui. Nós vamos ver um pouquinho disso dentro da lição, porque o autor da lição explora exatamente isso que eu estou dizendo. E o verso para memorizar: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Isso é Salmo 46:10, e é exatamente a figura que está aqui. Aquietem-se, mar revolto, eu sou Deus. O espaço de Deus é a igreja, e ele, através da igreja, manda essa mensagem. Então vamos entrar no assunto da lição, e a premissa para essa semana é a seguinte: continuaremos examinando os problemas causados pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. Essas verdades são reveladas poderosamente no livro de Daniel, que mostra que Deus estava certo quando advertiu seu povo sobre o que aconteceria quando se afastasse dele e escolhesse reis terrenos. Foi isso que os israelitas obtiveram: reis terrenos e pecadores dominando pecadores, o que nunca é uma boa condição. Isso é o autor da lição, o Shawn Bunstra, que adverte no início da lição. Eu tomei exatamente a premissa que o autor coloca para que nós entendamos o que vai acontecer agora. Ou seja, nós vamos continuar estudando a rebelião, agora do ponto de vista da profecia de Daniel. E vamos ver como isso se aplica a nós. A lógica do estudo para essa semana, vejam bem, caros professores, o sistema que nós estamos usando aqui nesse programa é sempre mostrar a lógica dos raciocínios. Porque se você não entende a lógica, ou seja, relações de causa e efeito, que causa o quê? E por que causa o que causa? Essa é a lógica. Então, se você não entende isto, dificilmente você vai entender ou vai poder fazer abstrações da realidade conforme Deus gostaria que você fizesse. Então é importante que a gente faça isto, que mostre a lógica. E a gente começa então mostrando a lógica. Qual é a lógica? Ou seja, quais são as relações de causa e efeito que nós temos na lição dessa semana? Novamente, as nações e a sua independência, não é? A independência de Deus, essa é a parte 2, e nós vamos tomar aqui a noção do que é um mandamento, vamos ver o primeiro mandamento, para ter uma noção do que é o mandamento, e depois vamos ver as profecias das nações, tendo em vista que perderam de vista os comandos de Deus, que são os mandamentos. Muito bem. Então, entrando no assunto dessa semana, o primeiro deles é o primeiro mandamento. Nós vamos entender, então, o que é um mandamento, como é que funciona. O primeiro mandamento, primeiramente, para entender o mandamento,
nós precisamos entender o que ele significa, qual é a etimologia, vamos dizer, né? Ou qual é o sentido dessa palavra no contexto. Todo mandamento, na verdade, é um comando. Mas no âmbito do reino de Deus, como o reino de Deus é estabelecido com base no amor, esses comandos, na verdade, são um presente de Deus. É difícil a gente entender que seja um comando de Deus, um princípio, porque na cabeça nossa está a ideia da serpente. Deus não é justo, Deus não é amor, e Ele só quer que nós façamos coisas para Ele. Ele é um Deus tirano que te pune se você não realiza o que Ele quer. Mas, na verdade, no ambiente do sistema de Deus, que é o sistema do amor, os comandos são sempre presentes. Como é que posso explicar isto? É como um pai que comanda o filho: você vai estudar música, mesmo que o filho não queira. Para a criança, aquilo é um comando que parece ser uma imposição, mas o pai sabe que é um presente que ele está dando ao filho. De outra forma, ele não teria, na sua formação, esse verniz que é a música. Por isso é um presente, entendem? Então, o primeiro mandamento que nós vamos ver na Bíblia é um presente de Deus. E nós temos que entendê-lo como sendo mais que uma ordem. É um ato que solicita uma resposta. Ou seja, se eu ofereço para o meu filho uma educação musical, qual é a resposta? Ele vai me dar como de volta ele dominando algum tipo de instrumento. Então, o primeiro mandamento, de fato, o primeiro comando de Deus, logo após o surgimento do primeiro par humano, Adão e Eva, foi um mandamento que está relacionado à criação e que está relacionado à comida, que era um presente de Deus. Vejam bem, um presente para a felicidade. Qual era o presente? De toda árvore você poderá comer livremente. Essa era a ordem, era o comando de Deus. Portanto, era um presente para eles, não é verdade? Esse presente era para a vida humana. Por essa razão, o salmista ora: favorece-me com a tua lei. É um presente de fato. Pensem bem comigo que Deus poderia ter feito a comida, mas a comida não é um simples objeto. Ela, além de ser um objeto que nos enche os olhos, porque tem cor, tem cheiro, não é? Tem sabor, é um conjunto de coisas para o nosso bem-estar. E todos os comandos de Deus são assim. Por isso o salmista, reconhecendo isso, ele diz: favorece-me com a tua lei, ou seja, com os teus comandos. Então, a primeira resposta ao mandamento de Deus é, portanto, receber e desfrutar o presente. Vejam bem aqui, meus caros professores, há um comando de Deus que é um presente para nós, chamado sábado, que nós devemos receber e desfrutar. Quero deixar isso aqui como uma ideia para que você sinta que o sábado não é uma restrição, que ele não é uma imposição de Deus, porque você está na igreja adventista. A gente sempre pensa no sábado como um problema, porque ele sempre está frontalmente contra as regras do mundo, mas é um presente de Deus, o sábado. E olhe só, eu preciso aceitar isto e desfrutá-lo. Muito bem. Então, a segunda resposta em relação a um comando de Deus é abster-se da árvore proibida, ou seja, aquilo que Deus proíbe também é um presente, porque tem sempre a noção do seu bem-estar. Então, eles podiam comer de toda a árvore menos de uma, a árvore que Deus proibiu. As promessas de vida e morte são certas. Se eu não entendo o mandamento como sendo um presente de Deus, eu entendo como sendo uma ordem, sendo que o pecado trouxe a noção de que nós estamos prisioneiros de Deus e que, se eu me depender dele, eu vou ser livre,
se nós não tivermos essa noção do que estamos apresentando aqui, do mandamento como sendo um presente, nós vamos entendê-lo como sendo Deus manietando a minha liberdade. Então, se eu entendo como presente, eu vou desfrutá-lo. E se eu entendo o mandamento como sendo para o meu bem-estar, as negativas de Deus eu vou obedecer, porque eu sei que por trás delas tem uma relação de causa e efeito que podem ser muito danosas. Então eu não cometo. Tá claro isso? Então agora, além de Deus, não há verdade, não há autoridade legítima ou fonte de vida. Por isso os mandamentos de Deus são bons. Por isso o salmista disse a frase: alegra-me com a tua lei. Porque não há, além de Deus, nada. Não tem ninguém colocando leis, comandos para o seu bem-estar. Reparem que o mundo onde nós estamos é um mundo de competição, então não tem ninguém cuidando do seu bem-estar. Então, se nós entendemos isso, nós vamos perceber que os deuses humanos, neles não há conhecimento e nem legitimidade, são apenas ilusões. Fora de Deus não há verdade última. E o que quer dizer essa expressão verdade última? Revelação final e completa, que define o propósito da existência, o destino da humanidade e a soberania divina sobre todas as coisas. O que resta fora de Deus é ilusão, distorção da realidade. Entendido isso? Vamos aqui para abrindo mais uma prega dessa questão de que sem Deus não há verdade, autoridade legítima ou fonte de vida. Há uma hierarquia ontológica. Isso parece difícil, mas não é. O que é a hierarquia ontológica? É nós entendermos o que existe e por que existe e como existe. Então, essa hierarquia ontológica diz o seguinte: nenhuma entidade, ideia ou ser pode ocupar o lugar de Deus. Tudo o que existe depende dele. Essa é a hierarquia ontológica. Se eu entendo isto, é claro que os outros deuses são ilusão, porque não há nada além dele, por causa da hierarquia ontológica. O pecado começa quando o ser humano busca sua independência de Deus, colocando qualquer outra coisa como referência final. Ou seja, se eu entendo que não há nada além de Deus, tudo depende dele, ele é a base e é o princípio de todas as coisas. A partir dele, tudo mais que está diante de nós existe. Portanto, há uma hierarquia ontológica. Eu sei que existe e sei por que existe. Se eu reconheço isto, eu vou entender que fora de Deus não há nada que eu possa tomar como apoio. Agora vamos ver quando nós deixamos de lado essa hierarquia ontológica, o que acontece? Não terás outros deuses diante de mim. Essa é a primeira ordem que está na lei, não é? O que acontece quando essa questão aqui, que está baseada na hierarquia ontológica, provoca? Quando eu desconheço, eu desconsidero essa hierarquia ontológica, o que acontece? Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. O que diz a hierarquia ontológica? Além de Deus não há verdade. O que aconteceu com Lúcifer? Exaltação própria. Ele achou que havia uma verdade nele. Dizem as Escrituras: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
Isso é Ezequiel 28, 17. Em Isaías 14, versos 13 e 14, nós lemos: Tu dizias no teu coração, acima das estrelas exaltarei o meu trono. Portanto, ele se exaltou acima de Deus. Não observou a hierarquia ontológica, percebem? Ou ele... A questão aqui não é observar, ele simplesmente desconsiderou. Ele anulou a hierarquia ontológica. E o que aconteceu? Pensou que ele podia ser semelhante a Deus. Se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, volto aqui a citar a hierarquia ontológica, tudo vem de Deus. Se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, esse poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Não contente com a sua posição, embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Isso está em Patriarcas e Profetas, na página 9. O que aconteceu milênios depois com o povo de Israel, desconsiderando esse princípio ontológico, essa hierarquia ontológica, de que tudo depende de Deus. Milênios depois, Israel pede um rei, tomando a decisão de se afastar do governo de Deus, exatamente como Lúcifer fez. Observem bem isso. Tal decisão tem permeado a história do povo remanescente em todas as eras. Porque há remanescentes em todas as eras. O que é o remanescente? É que a serpente conseguiu colocar na mente de todos os homens uma revolta contra Deus, mas tem sempre, em todas as eras, um povo que remanesce, que permanece temente a Deus, que tem em consideração essa hierarquia ontológica. Então, em todas as eras, essa decisão de depender de Deus atinge o povo remanescente. Ou seja, o joio e o trigo sempre estiveram juntos e vão juntos até o final. Percebem? Na sua igreja aí, professor, na sua classe, existem pessoas que são revoltadas contra Deus? Às vezes não aparece isso explicitamente, mas as atitudes das pessoas dizem isso claramente. Elas não estão contentes, elas são revoltadas, elas contestam todas as ordens, elas não entendem a lei de Deus como sendo um presente de Deus, mas como um jeito de Deus manietá-las na sua independência. Se existe isso, o professor, como pastor desse rebanho, precisa orientar, utilizando esse conhecimento que nós estamos disponibilizando aqui através dessa lição. Então, olha só, o que aconteceu com Israel lá no passado? Se essa decisão de se depender de Deus trouxe um problema, no livro de Daniel, que é a história do povo de Israel, não é? Nós vamos ver o pano de fundo da odisseia humana, que é a independência de Deus. A marcha dos impérios, que testemunha a recusa em seguir os mandamentos de Deus, seja os comandos de Deus. Séculos de dominação humana assistem o contraste entre os reinos deste mundo e o reino de Deus. Numa visão ampla, nós estamos falando novamente do joio e do trigo. Está claro? Então vejam aqui. Estamos entrando agora no assunto 2, que são as profecias das nações que vão nos esclarecer esse jogo. Essa visão da convivência do joio com o trigo. O sistema de governo. Dois grandes sistemas de governo estão diante de nós. O teocentrismo, que é uma palavra grega que quer dizer Deus como o principal motivo, né? Deus como o centro das decisões, e o modelo humano, que é o humanismo, o homem como o centro das decisões. Esses dois sistemas estão diante de nós.
o sistema do teocentrismo nós encontramos na igreja. Esperamos que esteja lá. Mas de vez em quando, mesmo dentro da igreja, o modelo humano aparece. Então, olha só, a escolha de Israel, a lógica, né, que nós já vimos na lição passada, Deus escolhe Israel como antítese ao modelo humano. Essa escolha era para mostrar que um povo pequeno deveria ele ser, diante do mundo, o espelho da grandeza de Deus. No período dos juízes, Israel era governado diretamente por Deus, sem um rei humano. No entanto, o povo queria um rei como as outras nações, confiando mais na estrutura política do que na direção divina. Talvez isso esteja ocorrendo hoje. Constitui-nos um rei sobre nós para que nos julgue como tem todas as nações. 1 Samuel 8, 5. O que aconteceu? Deus advertiu que um rei teria, ou traria, tributos, exploração e guerra. No entanto, eles insistiram e Deus permitiu que tivessem reis, mostrando como o sistema humano resulta em opressão. Então Deus não vai contra a sua liberdade. Ele, nesse caso aqui, nós estamos vendo como Deus permitiu que Israel experimentasse, quando eles pedem esse sistema, Israel vinha de um crescendo, né, que foi o reino de Davi, o reino de Salomão, mas Salomão a gente viu ali que no metade da vida, para o final da vida, ele se desviou muito de Deus. Todavia, a glória de Israel estava alta ainda. Quando eles pedem um rei, enquanto os reis estavam sob o comando de Deus, tudo funcionou. Mas o que aconteceu para frente, depois de Salomão? Uma série de reis que entenderam que a independência de Deus era o negócio, ou seja, assimilaram a ideia da serpente, e foi acontecendo um monte de coisas. Olha aqui. Enquanto as grandes civilizações confiavam na força, Deus escolheu um povo pequeno para revelar que a verdadeira grandeza vem dele. E qual é o contraste que nós temos? Nós temos o contraste entre os dois sistemas, né? Os dois sistemas de governo. Teocentrismo versus o modelo humano. O sistema divino baseava-se na fé e na obediência. O humano no poder e no controle. Em Daniel 2, nós vamos ver a teimosia humana em sua independência de Deus. O que Deus queria? Que Israel continuasse no teocentrismo. Eles pedem um rei. Deus então concede isto. Entendam esse processo aqui de raciocínio. No início, o primeiro rei foi Saul. Ele não fala de Saul dizendo que ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa de porte muito bonito, ele era um homem bonito, mas ele não era muito inteligente. Mas Deus o escolhe porque naquele momento Saul estava obedecendo a Deus, mas ele foi sendo cooptado pela serpente. E a gente sabe o final do governo de Saul, né? Deus o retira e ele morre numa batalha porque ele passa a entender que ele era o rei absoluto, que estava independente de Deus. Ele, inclusive, foi consultar a pitonisa, né? Que era uma adivinha, enquanto ele tinha um profeta Samuel para orientá-lo. Mas ele, independente de Deus, percebem isso? Deus o substitui e coloca Davi. Davi teve seus problemas, mas Davi conhecia Deus. E o reinado de Davi foi um reinado maravilhoso. Israel até hoje tem o rei Davi como o rei mais brilhante de todo o sistema israelita. Depois de Davi veio Salomão. E a gente sabe que a introdução do governo de Salomão foi espetacular. Deus lhe deu sabedoria, porque não era Salomão que governava, era Deus que governava. E ele foi um rei brilhante, só que ele se corrompeu. E a partir dele, os reis assumiram muito mais o modelo humano
de governo do que consulta a Deus. Esses reis, depois de Salomão, muitos deles mataram os profetas. Ou seja, eles não queriam nada sobre Deus. Independência. Então, em Daniel 2 é aquele capítulo que trata da estátua. Aparecem 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses são reinos que criaram sistemas de pensamento totalmente dependentes de Deus. E a cabeça de ouro, que era a Babilônia, ali foram gestadas todas as ideias que acabaram culminando com o que nós temos hoje aqui, como resultado disso, passando por toda a história pós-Cristo, não é? Igreja pós-Cristo, igreja cristã, a gente tem lá, século XVI, Renascimento, que é uma volta ao paganismo, e depois, século XVIII, século XIX, o Iluminismo, que é o humanismo na sua mais alta concepção. No capítulo 2, a gente vai ver aqui, nós vamos ver, na visão de Daniel, o panorama desses reinos humanos se levantando contra Deus. A estátua representa o orgulho humano e a tentativa de reinar independentemente de Deus. Todos esses impérios rejeitaram a soberania de Deus, mas foram derrubados. Essa é a questão, não é? Independência de Deus é o mandamento ou o comando de Deus lá no início. No dia que tu pecares, nesse dia morrerás. E isso realmente está acontecendo ao longo da história. Esses reinos, todos foram derrubados. E Daniel 2 mostra, então, a fragilidade dos reinos humanos que tentam substituir Deus. Ou seja, a hierarquia ontológica que nós falamos ali anteriormente foi completamente descartada aqui. Aliás, ela foi não só descartada, completamente enterrada nesses reinos que aparecem na estátua. O sucesso não está na força ou no dinheiro, mas na sabedoria de Deus. Provérbios 3, 5 a 6. Trouxe aqui 3 textos mostrando como a Bíblia trata essa questão da independência de Deus, como ela adverte sobre isso. O outro texto, que é Salmo 127, verso 1, a política e a economia humanas sempre falham sem princípios divinos. Isso está no Salmo. E Daniel 2, 44 diz, o verdadeiro reino não vem do homem, mas de Deus. Muito bem. Então, olha só, antes de passar para a tela seguinte, independência de Deus, os 2 sistemas, teocentrismo versus sistema humano, a teimosia humana, que está nessa estátua de Daniel, e como nós vamos ver essa teimosia humana sendo tratada no capítulo 7 de Daniel. O capítulo 2 de Daniel trata da teimosia humana mostrando uma estátua, que é um panorama geral dessa teimosia humana. O capítulo 7 é uma visão que repete as mesmas nações, os mesmos reinos, mas agora representados por animais ferozes. Como nós estamos vendo alusões, imagens, não é? Figuras. Essas figuras nos dizem coisas sobre o comando de Deus e sobre o relacionamento de Deus com a humanidade. Aqui esses animais ferozes, como o leão com asas de águia, que era o símbolo de Babilônia, o urso com 3 costelas na boca, que era simbolizando a Medo-Pérsia, leopardo de 4 asas e 4 cabeças, simbolizando a Grécia, e um animal terrível com 10 chifres, simbolizando Roma, todas essas figuras fazem alusão à teimosia humana. E só que a estátua te dá uma visão geral dessa teimosia, mas esses animais te dão detalhes da teimosia. E como eles representam forças, aqui Daniel mostra como essa teimosia no sistema humano
provoca perseguição ao remanescente. Então nós temos aqui um detalhe, nesse último animal, aparece aí um pequeno chifre que surge do quarto animal e que persegue o povo de Deus. Esse é o detalhe. Essa teimosia toda provoca sempre desconforto. Essa visão aprofunda a revelação. De que maneira? Os reinos humanos não apenas se opõem a Deus, mas também perseguem o povo de Deus ou o remanescente. Ok? O pequeno chifre representa um sistema de poder religioso e político que se levanta dentro do Império Romano e corrompe a fé verdadeira, trazendo sofrimento àqueles que se mantêm fiéis. Nós não vamos aqui entrar em detalhes, porque isso tudo está no livro O Grande Conflito. Os irmãos devem ler esse livro, olhando agora com esses olhos toda essa simbologia e essa interação, né, do sistema humano de governo, de independência de Deus, com os remanescentes, está toda descrita nesse livro, O Grande Conflito. Então, é lá que nós vamos entender melhor essas coisas. Por enquanto, o que o autor da lição quer que nós vejamos é a conexão entre a perseguição. Por que eles perseguem? Porque a serpente, está dito que ela iria dominar o mundo. E lá em Apocalipse diz que, se possível for, ela enganaria até os escolhidos, até o povo remanescente. Então, ela vai, através da perseguição, provocar com que todos assimilem o mundo. Ou seja, o povo de Deus sofre a influência dos reinos humanos. E aqui, nesse pedaço da lição, o autor está descrevendo como isso ocorre. Daniel 7, a visão mostra que o povo de Deus sofre não apenas por forças externas, mas também por suas próprias escolhas. Ou seja, há aí uma variável que é própria da liberdade humana, né? O povo de Deus sofre não só pela pressão, mas porque escolhe mal, que é a questão da assimilação. Então, Israel se mistura com o mundo. E em 1 Samuel 8, nós vemos como esse desejo aparece ali de forma, inclusive, arrogante. Israel desejou um rei como as nações. E qual foi o resultado? Opressão e declínio. Qual foi o declínio? As 10 tribos do norte sumiram, né, desapareceram, o Império Assírio as levou e nunca mais retornaram. E as 2 tribos que estavam ao sul permaneceram, mas nunca mais independentes. A história do povo judeu nunca mais foi de liberdade. Salomão fez alianças com povos pagãos, está em 1 Reis, capítulo 11, o que resultou? Idolatria e divisão do reino. Lembrem que foi depois da morte de Salomão que as 2 porções de Israel, 10 tribos ao norte e 2 ao sul, se dividiram. E o judaísmo assimilou a cultura grega séculos 2 a.C. O que resultou? Perseguição sobre Antíoco Epifânio. Ou seja, o que nós estamos vendo? Que há uma conexão entre perseguição e assimilação. O que resultou disso aqui, tanto da questão das escolhas erradas, não é? O povo escolheu ser semelhante às nações todas que estavam em volta. Como Salomão, tentando se assimilar ao mundo, ele fez alianças com pagãos. E o próprio judaísmo, assimilando a cultura grega, cada escolha dessa trouxe perseguição e trouxe declínio. Então, o que nós podemos concluir? A perseguição ao povo de Deus vem como consequência da assimilação dos sistemas humanos. Quando o povo se mistura ao mundo, acaba perdendo sua identidade e se tornando vulnerável à pressão.
Irmãos, isso aqui é muito importante. Como eu não tenho tempo para nós entrarmos em maiores detalhes sobre isso, fica aqui para os professores essa noção de que sempre que o mundo causa pressão, há uma tendência dos filhos de Deus assimilarem o mundo. Então, o autor quer que nós entendamos aqui um grande contraste. Em Daniel 2, o que está sendo descrito é a fragilidade dos reinos humanos, que tentam substituir Deus. Como assim? Começa com a cabeça de ouro, peito de prata, peito e braços de prata, ventre um metal menos nobre, que é o latão, não é? Que é o bronze, né? E as pernas que são de ferro. Você vê o declínio na qualidade dos metais. Então Daniel mostra essa fragilidade. E Daniel 7 revela que esses sistemas perseguem o povo de Deus, especialmente quando o próprio povo se contamina com os valores do mundo. Então, a fidelidade a Deus é o único caminho para escapar da corrupção e da perseguição. Ou seja, sempre, em todas as eras, o povo de Deus sofreu perseguição e, por conta disso, foi assimilado, ou seja, comprou as ideias mundanas, porque estavam desconfortáveis. Todas as vezes que tem problema, desconforto, se assemelha, busca-se a semelhança com o mundo, porque é aí que está o conforto. Mas há sempre um pequeno povo que permanece fiel, porque é na fidelidade a Deus que está o caminho da segurança. Portanto, se é na fidelidade que está a segurança, o chamado de Deus para o seu povo fica claro. Qual é o chamado? Apocalipse 14 é uma advertência para que os remanescentes não perpetuem a independência de Deus. As 3 mensagens angélicas são um chamado final para que a humanidade abandone sua autossuficiência e volte a confiar completamente em Deus, antes que venha a destruição dos sistemas humanos que se levantam contra ele. Lembrem que na estátua a pedra que é lançada sem mão esmiuça tudo. Então, o chamado que está sendo feito por Deus em Apocalipse 14, mediante as 3 mensagens angélicas, elas são um presente de Deus, de livramento, para que nós escapemos da destruição que os sistemas humanos sofrerão. Essas mensagens são críticas, porque o fim do sistema da autossuficiência está decretado. Então, muito importante essa lição dessa semana. Professores, é preciso que os alunos saiam desse sábado entendendo que a autossuficiência é destrutiva. Eles precisam entender que a igreja e o sistema de fidelidade é a única via de segurança que há, porque todo o sistema humano será destruído. Então nós temos uma crítica feita pelo autor da lição sobre a autossuficiência humana. A humanidade moderna, agora nós estamos falando da igreja atualmente. Então, a humanidade moderna confia em quê? A autossuficiência humana está na ciência e na tecnologia, como solução para todos os problemas. Não é isso que nós entendemos? O que é um país desenvolvido e seguro? Muita ciência. Nós ouvimos falar isso agora na pandemia. Ciência, ciência, ciência é o que vai cuidar. É a ciência que vai nos livrar. Aí apareceram aquelas vacinas, nós vamos discutir isso agora, com muitos problemas, tem muitos trabalhos mostrando as consequências do uso dessas vacinas. Os países abandonaram, mas na época em que isso apareceu era a solução. Eu vi muita gente chorando, emocionado, porque tinha sido vacinado. A ciência, tecnologia.
Mas também a autossuficiência aparece nos governos e na economia, como se isso fosse trazer paz e segurança. O que é que nós estamos vendo? Apesar dos esforços humanos para que a política e a economia funcionem, tudo isso está no comando de Deus. Nós sabemos que está havendo uma decadência econômica e política no mundo, não é verdade? Nós estamos vendo isso aqui no nosso país, mas isso está no mundo. E também a autossuficiência se encontra no pensamento religioso, que é a religião institucionalizada e manipulada. Para quê? Para controlar as massas. A religião aqui não é relacionamento com Deus, é um instrumento político para controle de massas. E a gente está vendo isso aí, tem inclusive bancadas, né? Bancadas disso, daquilo outro, entre outras, bancada dos evangélicos, não é isso? Então, religião como autossuficiência. O chamado para adorar a Deus como Criador é um desafio direto ao humanismo. O que é humanismo? Ciência e tecnologia como segurança. Governo e economia como segurança. E religião institucionalizada como segurança. Isso é humanismo. Então, o chamado para adorar a Deus como Criador é um desafio direto ao humanismo secular, que acredita que a humanidade pode resolver seus problemas sem Deus. Então, vamos aqui ao corolário, ou seja, ao fechamento ou a informação que contém quase tudo. Entre a terra e o mar. Simbolicamente, quando a terra e o mar são justapostos, terra frequentemente representa o mundo ordenado. Aqui eu pus 2 exemplos, a terra prometida, a igreja de Deus, mas é a terra com as suas leis funcionando, com a natureza funcionando, tudo direitinho. Isso é a segurança. A terra frequentemente representa o mundo ordenado. Ao passo que o mar se refere às nações gentílicas que ameaçam, assim como o mar ameaça a terra. E a propósito, eu trouxe de volta aqui a figura que abre a lição. Nós temos a terra, que é o sistema ordenado de Deus, conforme expliquei lá atrás, e o mar, que é a insegurança humana, ameaçando essa segurança. Mas, na verdade, a segurança está aqui, na mensagem de Deus, que é a igreja. Né? O que é a igreja? Não é autossuficiência, é dependência de Deus, relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus e relacionamento com os homens. Isso é a igreja. A terra é um lugar de estabilidade com base no governo de Deus. O mar representa a turbulência das nações com base no orgulho humano. Agora aparece aqui, né, nessa questão aqui do orgulho humano e da turbulência das nações, uma figura, o dragão. E o dragão, que é o mentor de tudo isso, usa água para perseguir a mulher. Lembram disso? Isso está em Apocalipse. Nas profecias, água também simboliza governos terrestres, água. Governos terrestres, saber humano, humanismo, bem como turbulência e o caos que acompanham. Então, desde a queda, Deus tem trabalhado para restaurar a dependência da humanidade nele. Enquanto o ser humano constantemente tende a buscar a independência e a assimilação do mundo, esse conflito atravessa todas as eras da história. História bíblica, história da humanidade. E dentro do próprio povo de Deus sempre há 2 grupos. Os que permanecem fiéis e os que querem ser assimilados ao sistema mundano. Joio e trigo. Ok? Muito bem. Estamos chegando no final e vamos ver aqui o padrão da história bíblica
ou seja, o ciclo da felicidade e da assimilação. Olha o que acontece aqui. Aqui está a história da humanidade. Antes do dilúvio, havia um remanescente fiel. Quem era? Abel, Enoque, Noé, entre outros, inclusive Adão. Os que se assimilaram, os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens. E o que aconteceu? Morte no dilúvio. No Israel antigo, lá no Egito, quem era o remanescente fiel? Moisés e os que desejaram adorar a Deus no deserto. E quem foram os que se assimilaram? Muitos israelitas adotaram costumes e deuses egípcios. E ao longo da caminhada, esse povo rebelde sempre dizia: queremos voltar para o Egito, queremos voltar para o Egito. Estão lembrados disso? E esse povo entrou na Terra Prometida, o povo de Israel. E lá na Terra Prometida havia o remanescente fiel, havia Josué e os que confiaram em Deus. Estão lembrados, né? Ao longo da caminhada até a Terra Prometida, muitos fatos ocorreram. Cades Barneia, lembram? Aqueles espias que foram lá e voltaram dizendo que não dava. Rebelião de Corá. Deus pune tudo aquilo. Toda rebelião contra Deus termina num juízo, se não há arrependimento. E nós estamos vendo aqui, né, o povo na Terra Prometida, havia um remanescente. Josué fez o discurso, né, quando o povo entrou na terra: a quem vocês vão servir? A Deus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque havia pessoas assimiladas já com o sistema pagão. E ele então faz o repto. E os que foram assimilados foi o povo que começou a adorar deuses cananeus. E já no período de Jesus, o remanescente fiel era representado por João Batista e os discípulos de João Batista. E depois a igreja primitiva. E os que se assimilaram? Os fariseus, os saduceus, que misturaram religião com política e tradições humanas. E no cristianismo, que é pós-Cristo, vocês estão fazendo um passeio aqui sobre a história, né? A história bíblica, o ciclo de fidelidade e assimilação. O que aconteceu depois de Cristo? Cristianismo pós-apostólico. Quem foram os remanescentes? Cristãos perseguidos, valdenses, isso tudo está lá no grande conflito. E outros mais, né? Reformadores e todo o povo que seguiu a Bíblia. E os que se assimilaram? A igreja institucionalizada que se aliou ao Império Romano. E agora, no tempo do fim, como é que está essa história aqui do ciclo da fidelidade e da assimilação? No tempo do fim, quem é o remanescente? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e fé em Jesus. Apocalipse 14, não é? Agora, quem são os que estão assimilados pelo sistema mundano? Aqueles que seguem o sistema de Babilônia e recebem a marca da besta. Aqui está toda a história. Toda a história. E nós vemos aqui o panorama de como esses símbolos todos, essas imagens, essas alusões, dizem respeito ao relacionamento que a humanidade tem com Deus. Então, Apocalipse 10, importa que ainda profetizes. Vejam bem isso aqui. João recebe a ordem de continuar profetizando após comer o livrinho. O que é a obra de profetizar? Traduzir os comandos de Deus para aquele momento histórico, civilizatório. Então, o último profeta foi João? Não. Muita gente foi levantada por Deus que fez essa tradução. Há muita literatura sobre isso. Era importante que ele continuasse profetizando. Deus deu ordem que a missão profética deveria continuar, chamando o mundo para retornar à verdadeira adoração. Quem foi levantado no século XIX?
uma profetisa chamada Ellen White, que fez a tradução de todos os comandos de Deus para o processo civilizatório que está agora, exatamente agora. Então, como o povo de Deus recebeu a ordem de continuar profetizando, ou seja, traduzindo a Bíblia para quem não sabe, para que ele possa entender, essa missão é diretamente ligada ao remanescente. O remanescente será responsável por anunciar as verdades esquecidas e desafiadas pelo sistema religioso apóstata. O anjo de Apocalipse 18, 1 a 4, que é o quarto anjo, não é? 3 anjos aparecem em Apocalipse 14. Aparece mais um anjo em Apocalipse 18. Quem é esse anjo? Representa o alto clamor, a intensificação da pregação do evangelho eterno. E o que isso quer dizer? Esse anjo representa um movimento poderoso que reforça a mensagem do remanescente e proclama a última advertência. Qual é a última advertência? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Os irmãos estão entendendo esses comandos de Deus como são presentes de Deus? O que vem aí de acordo com as profecias de Daniel? Uma destruição, não é verdade? A pedra que vem lançada sem mão destrói tudo isso. Mas nós estamos vivendo no momento do final. Nós vamos tratar disso aqui, mas lembrem que o final, os pés da estátua, é uma liga de barro e ferro. Eu não tenho tempo para dissecar isso aqui. Mas são tempos muito difíceis, aonde o remanescente está sendo chamado a ser assimilado pelo mundo. É uma força extraordinária de convencimento das coisas do mundo. Novamente, como o nosso tempo aqui é curto, não temos como dar exemplos de como isso está ocorrendo, como é que a igreja está sendo assimilada pelo mundo. Mas eu vou deixar aqui uma verdade, que está aqui embaixo com a tarja. A ordem para sair de Babilônia, que é o representante, o que representa a independência humana, é o último mandamento de Deus, com a antítese ao pedido de Israel de ter um rei humano. Ditas essas verdades importantíssimas, não é? Nós podemos agora entender como o autor quis que nós entendêssemos a lição. Então, olha só, a relação, a interligação dos temas da semana com os temas diários. Os grandes temas são entendendo o mandamento e as ações das nações, né, relacionadas às profecias. Esse primeiro está na lição de domingo. Então, vejam, professores, esse trecho aqui dessa explicação é para que vocês entendam que tudo que foi dito no prosseguir dessa apresentação está contido necessariamente nos dias, nas lições diárias que os irmãos abrem para estudar. Portanto, vejam, o que nós estamos colocando aqui é como que abrindo, né, todas as dobras para que os professores possam ter capacidade cognitiva para lecionar bem diante dos seus alunos. A questão das profecias e das nações relacionadas a essas profecias, ou seja, independência de Deus, está nas lições de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Daniel 2, Daniel 7, entre a terra e o mar, e que profetizes de novo. Com isso, nós podemos, então, ir para a aterrissagem, que é quando nós vamos ver se nós entendemos tudo. Nesse parágrafo está escrito assim: quando os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. E os filhos do Senhor, que permanecem em Babilônia, atenderão ao chamado: sai dela, povo meu.
Aqui está exatamente o resumo de toda a lição. O que nós vimos? Os governos, as duas últimas lições, os governos humanos são rebelião. Qual é o convite de Deus? Sai desse sistema. Professores, eu vou terminar olhando aqui nessa câmara. Não lhes parece coerente Deus pedir que nós não estejamos nas cidades? Ellen White escreve que nos últimos dias nós teremos que sair das grandes cidades. Não lhes parece muito coerente com tudo isso que a gente está estudando aqui? Não é uma imposição qualquer, é um presente de Deus, entendem? Então, com isso na frente, vamos ao texto para memorizar e, numa frase, sintetizar toda a lição. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Essa é a chamada hierarquia ontológica. Ok? Agora vamos à aplicação e eu lhes convido a lerem comigo. O que podemos aprender com o erro dos caldeus que conspiraram contra Daniel para tomar o seu lugar? Como podemos, com sucesso, impedir que manobras políticas, ambições e interesses pessoais prevaleçam sobre a verdade e a justiça? Uma aplicação, no mínimo, instigante. Essa história que está aqui no quadro é o momento em que Daniel vai para a cova dos leões. O que aconteceu ali? Havia no reino de Dario uma corrupção ocorrendo, roubo. E Daniel foi destacado para fazer a revelação de quem estava fazendo o quê. E é claro que isso suscitou uma resposta dos corruptos, não é? Eles criaram uma lei que nós conhecemos e Daniel foi acabar na cova dos leões. O que nós estudamos essa semana foi que sempre que há pressão, há assimilação. O exemplo de Daniel é um exemplo lapidar. Ele não se atemorizou, ele foi para a cova dos leões e Deus interferiu ali. E é isso que vai acontecer com o remanescente no final. As pressões, meus irmãos, vão vir cada vez mais fortes, porque está previsto no Apocalipse que, se possível fora, a serpente enganaria até o remanescente. Então, saber de todas essas coisas que nós estamos estudando, sobre o comportamento das nações, o que isso significa, é uma grande oportunidade de nós raciocinarmos para ver como é que eu me coloco diante disso tudo. Se Deus me chamar para uma posição como Daniel, na Babilônia, de comando de uma nação, o que eu vou fazer? Como é que eu devo agir? Essa é a questão que está aqui. Como é que a pressão não vai aluir a minha determinação de servir a Deus? Essa é a questão que está aqui. A não assimilação significa dependência de Deus. Significa obediência aos comandos, que, como nós vimos, são presentes. Vamos orar, porque a oração é a única maneira que nós temos segura de estar próximos a Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a sua graça é tão incrível que nos traz lições, abrindo os nossos olhos a todo o ambiente onde nós estamos, de tal maneira que nossas escolhas possam ser escolhas sábias. Nós louvamos o seu nome por isso, bom Deus, mas sabemos da nossa dependência direta de Deus. Nós vimos aí que há uma hierarquia ontológica que precisa ser guardada. Estamos orando para que o Senhor proteja a nossa mente de qualquer desvio. Esse pedido e essa prece nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma lição terminada, a lição número 5, né? Tivemos 2 lições maravilhosas, com esclarecimentos enormes sobre todas as circunstâncias que nos envolvem.
A próxima lição, professores, é ainda mais brilhante e eu quero lhes convidar para que não percam. Vamos estar aqui na próxima semana, porque a nossa missão continua aquela, não é? Descomplicar. Lhes espero no próximo episódio. Até lá!